Ciência e religião são divergentes? Criação, teoria da evolução, teoria do Big Bang. Quem está certo? Será que precisamos escolher entre um ou outro? Ou será que os conhecimentos científicos podem coexistir de forma amigável com os ensinamentos religiosos e com a Bíblia? Eu sou dentista e abri um canal que fala sobre ciência, filosofia e religião. Como eu vim parar aqui? O que me trouxe até aqui? Neste vídeo, irei explicar como o conhecimento mudou a minha vida e como pode mudar a sua. Meu nome é Samara Ribeiro. Neste vídeo vou explicar um pouquinho da minha história e o porquê abri este canal que nada tem a ver com a odontologia, ao menos não diretamente. Se você vasculhar os vídeos aqui do canal, você vai ver que o primeiro vídeo que eu postei foi há cerca de 4 anos, e é um vídeo que fala sobre semiologia, que basicamente é uma das especialidades da odonto, uma área responsável pelo diagnóstico das doenças. Depois, fiquei um bom tempo sem postar nada e reapareci falando sobre Darwin, sobre teoria da evolução, sobre criação, etc. O que aconteceu nesse período? Como eu saltei do 8 a 80 em 4 anos? Bom, vamos lá. Eu sou de uma pequena cidade do sul de Minas Gerais, uma cidade com aproximadamente 20 e poucos mil habitantes, uma pequena cidade, e sou de uma família muito religiosa, de uma das tradições, digamos, mais conservadoras do cristianismo, uma tradição com muitas doutrinas, com muitas regras a serem seguidas. Eu também sou de uma família pobre e eu passei por muitas dificuldades na adolescência. Foi uma adolescência bastante conturbada. Quando eu tinha 16 anos de idade, os meus pais se divorciaram e uma série de fatores, incluindo, por exemplo, o divórcio dos meus pais, o fato de eu sempre ter sido meio desligada da doutrina da minha igreja, uma série de fatores me fez com que eu me mudasse de cidade, da minha terra natal, com 16 anos, e eu mudei para uma outra cidade também no estado de Minas Gerais, onde eu passei a morar com alguns conhecidos meus. Depois que eu me mudei, foi uma fase um tanto conturbada também, né? Eu era muito nova, eu não tinha experiência de vida, eu desconhecia o mundo e eu continuei passando por muitas dificuldades, né? Eu trabalhava em período integral, estudava à noite, às vezes eu ficava muito cansada, não conseguia ir para a escola, era um trabalho um pouco puxado. E então eu deixei os estudos e aí eu fiquei entre 2 e 3 anos sem estudar durante o período que era para eu estar concluindo o ensino médio. Comecei a pensar numa solução no que eu poderia fazer para sair daquela situação. Eu tinha largado os estudos, eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, tinha contas a pagar, tinha que me manter, eu não tinha ninguém que me ajudasse. Eu continuei passando por muitas dificuldades e aquilo começou a me afetar muito psicologicamente, porque eu estava sozinha, longe da minha família, não tinha muito apoio. E eu falei, chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, porque da maneira que eu estou, eu não vou poder viver o resto da minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu comecei a tentar pensar em uma solução que me ajudaria a sair daquela situação.
Depois de algum tempo, não sei como nem porquê, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que voltar aos estudos, porque eu comecei a acreditar que se eu voltasse a estudar, eu conseguiria arrumar um bom emprego, conseguiria me estabelecer financeiramente e com isso eu conseguiria me reestruturar em vários sentidos para recomeçar a minha vida, né? Ter uma vida mais estável, digamos. Cada hora eu morava com algumas pessoas, com alguns conhecidos, morei em muitas famílias, era um cenário de muita instabilidade. Eu não tinha uma profissão, assim, que pudesse me dar uma condição de vida um pouco melhor. E eu falei, não posso continuar assim, eu vou voltar a estudar, porque isso vai me ajudar a ter um futuro melhor. Então, mesmo cansada, mesmo com muita dificuldade, eu voltei a estudar, coloquei na minha cabeça que eu tinha que voltar a estudar, eu tinha que concluir o ensino médio e depois ingressar em uma universidade. Mesmo cansada, eu conciliei o trabalho e o estudo e consegui concluir o ensino médio com cerca de 20, 21 anos de idade, eu não lembro exatamente. Era uma jornada muito exaustiva. Como o meu trabalho era puxado, às vezes eu ficava muito cansada, eu mais faltava às aulas do que ia. Foi um período em que o meu rendimento acadêmico foi extremamente baixo. Ainda assim, eu consegui, com muito esforço, com muita dificuldade, concluir o ensino médio. Depois que concluí, né, o colegial, eu falei, e agora? Agora eu preciso entrar na universidade. O que eu vou fazer, né? Eu não tinha como pagar um curso superior, não tinha também quem me ajudasse a pagar um curso. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu concluí o ensino médio, agora eu preciso entrar na universidade, né? O meu rendimento acadêmico não tinha sido dos melhores, então para eu entrar numa universidade federal não seria das metas mais fáceis. E eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu tinha me mudado, né, da minha cidade, eu falei, vou voltar para minha cidade natal, vou morar com a minha mãe e vou me matricular em um cursinho para eu tentar conseguir ganhar uma bolsa de estudos, sei lá, né? Preciso ter alguma alternativa para que eu consiga entrar na universidade. Eu me dedicava aos estudos integralmente, como eu estava morando com a minha mãe. Eu tinha ganhado uma bolsa de estudos para fazer esse cursinho, então eu não pagava a mensalidade do cursinho. Falei, beleza, já que eu tinha decidido que queria estudar, vou me dedicar aos estudos e isso vai me possibilitar entrar na universidade para que eu consiga, né, arrumar um bom emprego futuramente e me estabelecer financeiramente, que era a minha meta para mudar daquele cenário de instabilidade durante a adolescência. Inclusive, essa fase também tem uma longa história, né? A forma como eu ganhei a bolsa no cursinho, isso também rende uma boa história, mas se eu for contar tudo em detalhes aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, resumindo a história, eu entrei no cursinho, fiz um ano de cursinho e aí eu consegui ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar odontologia na cidade de São Paulo, né? Como eu falei anteriormente, nessa época eu tinha voltado a morar com a minha mãe, então eu estava em Minas e ganhei uma bolsa de estudos para estudar em São Paulo capital. Aos 22 anos de idade eu me mudei de Minas para São Paulo para cursar odontologia, que foi quando eu ingressei a minha tão sonhada jornada acadêmica na cidade, na terra da garoa. O meu rendimento acadêmico durante o colegial tinha sido um rendimento muito baixo, por conta que eu trabalhava, estudava, era um trabalho puxado, muito cansativo, então eu não me dedicava muito aos estudos. Diferente da graduação, estar cursando uma faculdade era muito importante para mim, porque era a minha porta de entrada para o mercado de trabalho. Então,
Se durante o colegial eu não tinha me dedicado muito aos estudos, na graduação foi o oposto. Eu quis me dedicar ao máximo aos estudos, porque eu imaginava que aquela era a minha oportunidade de construir um futuro melhor. Então eu encarei aquilo eu peguei aquela oportunidade com muita força e comecei a me dedicar muito, né, aos cursos. Qualquer coisa que tinha na faculdade para fazer, eu fazia. Então eu fazia muitos cursos, eu participava de palestras, eu participava de disciplinas extras, fazia tudo que eu podia fazer, eu fazia. E aí o que aconteceu? Uma das coisas que eu acho que foi o mais importante durante a graduação para o meu contexto de vida atual foi que eu entrei como aluna voluntária para fazer iniciação científica. Esse, digamos, foi o meu primeiro contato com a ciência de forma significativa. Eu fiz 2 projetos de iniciação científica na faculdade. Quando eu estava no 2º ano da graduação, eu fiz o primeiro projeto. Foi um trabalho relativamente mais simples do que o 2º projeto de iniciação científica, mas foi um trabalho que serviu para me fazer começar a entender como funcionava o método científico. E depois que eu terminei esse projeto, eu me voluntariei novamente a fazer iniciação científica numa outra área de estudos, que era uma área extremamente diferente, digamos assim. Eu me matriculei para fazer iniciação científica numa área que é conhecida como engenharia tecidual, que basicamente é uma área que trabalha com o estudo de células-tronco, criação de órgãos e tecidos animais em laboratório. Dentro da odontologia, essa área conhecida como engenharia tecidual tinha como objetivo desenvolver estudos que possibilitassem a criação de uma terceira dentição para substituir próteses e os atuais implantes de titânio, que estão entre os tratamentos odontológicos mais revolucionários do momento, né? Então, em vez de tratar pacientes com implantes, por exemplo, a ideia era desenvolver uma terceira dentição para tratar os pacientes com dentes naturais. Era uma área, assim, extremamente fascinante. Eu desenvolvi o meu projeto de estudos dentro dos meus 2 últimos anos da faculdade. Depois que eu concluí, eu ainda continuei frequentando, né, o laboratório, que era da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e trabalhava em conjunto também com o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, localizado ali na cidade universitária em São Paulo. Então foi uma fase de muitas descobertas, só que aconteceu o seguinte: como eu falei no começo do vídeo, eu sou de uma família muito religiosa. E eu comecei a me envolver com pesquisas trabalhando em um projeto que envolvia células-tronco, genética, eram assuntos muito polêmicos. E o que aconteceu? Às vezes eu estava assistindo as aulas assim e me dava aqueles devaneios, momentos de devaneios, em que eu parava e pensava assim: nossa, o que Deus está pensando de eu estar aqui, né? Fugia muito da minha realidade religiosa. Tem aquela polêmica, né, entre ciência e religião, o cientista está querendo imitar Deus e tal, e aí eu ficava pensando, eu tinha muito medo, sabe? Na época eu tinha muito medo daquela situação, de eu estar me envolvendo em assuntos que Deus ficaria bravo comigo. Eu lembro que algumas vezes eu cheguei até a orar, falava: Deus, não me puna, me mostra, né, um caminho, não sei. Mas eu cheguei a pedir para Deus não me punir por eu estar fazendo aquilo, por eu estar me envolvendo com pesquisas científicas. Só que ao mesmo tempo em que eu tinha muito medo, né,
por toda essa polêmica, eu também tinha muita curiosidade. Nossa, eu era uma pessoa extremamente curiosa, assim, sabe? Tudo eu queria fazer, assim, tudo eu queria ver. Então, a gente ia pro laboratório, queria ver as células se mexendo no microscópio. Eu achava, aquilo me fascinava muito. Estudar o universo, estudar coisas pequenas, microscópicas, do micro ao macroscópico, tudo aquilo me fascinava, era um mundo que me chamava muito a atenção. Quando eu estava na graduação, geralmente as primeiras disciplinas de estudo, né, elas são disciplinas básicas, né, envolvendo, por exemplo, o estudo de biologia celular, biologia molecular, histologia. E muitos dos meus companheiros de curso, eu lembro que eles até falavam assim, nossa, pelo amor de Deus, né? Nós vamos ser dentistas, para que a gente precisa mexer com célula? Para que a gente precisa estudar célula? Para que a gente precisa estudar fisiologia? Então, muitos alunos murmuravam e eu era fascinada por aquele mundo, eu era fascinada. Acho que foi isso que acabou contribuindo para que eu me envolvesse, né, no meu projeto, no meu segundo projeto de iniciação científica, que eu acabasse me levando para esse lado mais microscópico. Apesar do medo, eu falei, não, eu vou, né? Vamos ver como que é, vamos descobrir esse mundo. E até a princípio eu pensei assim, não, se eu conseguir perceber que a ciência está me afastando, né? Eu acreditava em Deus. Nessa época eu já tinha parado de frequentar a religião, eu não frequentava igreja nenhuma. Vários fatores, várias coisas tinham acabado me afastando um pouco da ideia da religião, mas ainda assim eu tinha as minhas crenças teístas. Então eu falei, olha, se eu conseguir perceber em algum momento, né, que a ciência está me afastando das minhas crenças teístas, eu vou tentar abandonar a ciência e vou tentar me manter fiel às minhas crenças em Deus, às minhas crenças teístas. Só que não foi o que aconteceu, não foi, curiosamente, não foi o que aconteceu. Eu nunca deixei de acreditar em Deus durante o período que eu estive envolvido com as minhas iniciações científicas, com as minhas pesquisas científicas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Hoje eu sinto que a ciência acabou me aproximando de Deus, assim, sabe? Aumentou, eu diria que a ciência aumentou a minha fé em Deus. E eu tinha algumas ideias, assim, algumas suspeitas que me faziam questionar o fato de que ciência e religião eram mesmo... Será que ciência e religião eram mesmo divergentes? Em algum momento, algumas ideias começaram a vir na minha cabeça que eu comecei a suspeitar disso. Em 2019, eu decidi escrever um livro sobre o assunto. Falei, eu não acho que ciência e religião sejam divergentes. E eu vou escrever um livro falando sobre o porquê eu não acho. E aí eu falei, cara, vou pesquisar sobre o assunto, né? E o que aconteceu dali em diante foi muito curioso, foi muito transformador, eu diria. Passou um furacão que mudou completamente o rumo da minha vida, das minhas expectativas. Por fim, eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu vi que eu não sabia praticamente nada sobre o assunto, praticamente nada eu sabia. Fiquei 2 anos estudando, escrevendo esse livro, que inclusive está previsto para ser publicado até o final desse ano ou no começo do ano que vem, pela editora Bestiário, que é uma pequena editora independente localizada em Porto Alegre. E esse período de estudos foi muito importante porque me fez ver que eu pouco sabia sobre o assunto. Além disso, ele mudou a minha maneira de ver a ciência e também mudou a minha maneira de ver a religião.
Porque eu sou de uma tradição cristã, né, como eu falei, muito conservadora, e para escrever o livro eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, sobre as outras grandes religiões, judaísmo, islamismo, budismo. Acabou que a minha visão sobre a religião também mudou. Se eu pudesse resumir numa frase o que aconteceu, eu diria que o conhecimento ampliou a minha visão de mundo. Ele mudou e ampliou ao mesmo tempo a minha visão de mundo. Hoje eu escrevo, né? Eu escrevi o terceiro livro agora, mas nem o primeiro foi publicado ainda, mas está previsto para ser publicado, como eu disse. Basicamente, em relação à ciência e religião, eu escrevo sobre a relação entre criação e evolução. Tem vídeos publicados sobre Darwin aqui também no canal. A relação entre a criação e a teoria do Big Bang também, que não é um assunto muito comum. Eu ainda não publiquei, né, nenhum vídeo aqui no canal falando sobre a teoria do Big Bang ainda. Tenho planos para que futuramente sejam publicados vídeos sobre esse assunto. E também falo sobre intolerância religiosa. Eu sou contra qualquer tipo de sectarismo religioso e tenho motivos para acreditar nisso, né? E para você saber quais são os motivos, você precisa se inscrever aqui no canal, acompanhar as publicações. Mas basicamente eu procuro escrever sobre o porquê não devemos ser intolerantes, sobre o porquê devemos procurar entender outras religiões, como isso pode transformar a nossa visão de mundo. Mudou a minha e, como eu disse, também pode mudar a sua. Aí você pode me perguntar assim, Samara, nossa, mas você estudou sobre o assunto, tal, mas como que isso pode mudar a minha vida? Como? Não consigo entender como isso pode mudar a minha vida. Bom, eu diria que você pode acompanhar os vídeos do canal e se for algo que faça sentido para você, você pode, por exemplo, ensinar seus filhos a não ser pessoas intolerantes. Você pode ensinar seu filho a respeitar pessoas que têm religiões diferentes da dele. É só a gente olhar para o mundo está em guerra. E um dos motivos de tantas guerras existentes é a religião. Se você olhar, por exemplo, as notícias sobre o Oriente Médio, você vai ver que judeus, cristãos, muçulmanos vivem numa constante tensão. Mas por que eles vivem nessa tensão? Assim como cristãos sofrem, cristãos são mortos, são perseguidos, de outras religiões também. Então, muçulmanos também são perseguidos, hinduístas também são perseguidos, né? Se você olhar a história, hindus e muçulmanos já estiveram em guerra, judeus e muçulmanos vivem em guerra, cristãos e muçulmanos, etc. Todos, na verdade, estão envolvidos numa briga e quem que está certo? Será que existe um único lado certo? Se muçulmanos e cristãos estão em guerras, os cristãos têm o seu ponto de vista, a sua fé para defender o que eles acreditam. E qual que é o lado do muçulmano? Geralmente a gente não procura entender esse outro lado, né? Como estamos no Ocidente, a gente só vê o nosso lado, o lado dos cristãos. Mas qual que é o ponto de vista dos muçulmanos? Por que eles defendem o que eles defendem? Então, o meu objetivo é divulgar isso, entendeu? É divulgar motivos que nos façam enxergar o outro lado da história, que às vezes não é tão comentado. Resumindo tudo, basicamente hoje o que eu acredito é que ciência e religião não são divergentes e também acredito na pluralidade religiosa, na diversidade religiosa, no ecumenismo, na união das religiões. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, se inscreva aqui no canal, acompanhe os vídeos, deixe sua opinião nos comentários, dúvidas. Eu sempre procuro responder a todos os comentários e eu acredito de verdade que isso pode mudar a sua maneira de enxergar o mundo. E é isso, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho, né, do porquê, do que me trouxe até aqui. É difícil, né, falar,
resumir 30 anos em 30 minutos de vídeo, é muito difícil. Mas acho que dá para ter uma noção um pouquinho do que me trouxe até aqui. Certo, pessoal? Obrigada por ter assistido o vídeo até o final e qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima.